Nunca pensei que iria arquitetar a minha própria emboscada. Mas lá estava eu, sentada num apartamento impecável em West Villa, de que o meu marido tinha comprado com o nosso dinheiro, só que não para nós. O sofá de couro ainda tinha aquele cheiro de móvel novo. Passei o dedo pelo apoio de braço, pensando em quantas horas extras no hospital tinham pago por este ninho de amor. 555 anos de casamento, convertidos em metros quadrados e acessórios de designer. A ironia não me escapou. Tinha encontrado os documentos da propriedade 3 dias antes, enquanto procurava as nossas declarações de impostos. Uma empresa separada, pagamentos da nossa conta conjunta de investimentos e uma chave apressadamente escondida, com a etiqueta Armazém do Escritório, que absolutamente não abria nenhum armazém de escritório. A matemática não era complicada, por isso fiz o que qualquer mulher razoável faria ao descobrir a infidelidade imobiliária do marido. Instalei-me nela antes que ele pudesse. Olhei para o meu relógio. 19h42. De acordo com a sua agenda, Jason tinha um jantar tardio com cliente nesta noite. Engraçado como jantares com cliente se multiplicaram nos últimos 8 meses. Mais engraçado ainda como o perfume dele mudou, como de repente desenvolveu interesse por fitness, como as chamadas de trabalho agora exigiam privacidade. Ouvi o elevador tocar do lado de fora da porta do apartamento. 2 vozes, uma masculina e uma feminina, aproximavam-se rindo de algo. Dei um gole lento de Macallan de 18 anos que encontrei no armário da cozinha. O bom, aquele que ele nunca, levava para casa. Espera só até veres a vista, disse a voz de Jason enquanto uma chave entrava na fechadura. A porta abriu-se. A luz do corredor entrou, desenhando a silhueta do meu marido e de uma mulher que eu nunca tinha visto antes. A mão dela estava confortavelmente encaixada no braço dele, aquele gesto familiar que eu costumava fazer antes de se tornar parte do nosso casamento. Boa noite, querido, disse eu, acendendo o candeeiro ao meu lado. Bem-vindo à casa. Ou, devo dizer, bem-vindo à tua outra casa. A mulher pequena, provavelmente no início dos 30, com aquele tipo de beleza sem esforço, que exige muito esforço, congelou a entrada. O rosto de Jason passou de felicidade relaxada para choque e depois para pânico mal disfarçado em menos de 2 segundos. Tchu, conseguiu ele dizer com a voz estrangulada. O que estás? Como encontraste o apartamento que tens escondido de mim há 6 meses? Levantei-me, recusando-me a continuar sentada como se fosse uma visita. A melhor pergunta é: como pensaste que eu não encontraria? Usaste a nossa conta de investimentos, Jason? Pensaste que eu não receberia os extratos? A mulher deu um pequeno passo atrás. G, o que se passa? Quem é esta? Estendi a mão com uma polidez exagerada. Sou a Chloe, a esposa, a primeira proprietária, por assim dizer. E tu és Mega, sussurrou ela, sem apertar a minha mão, os olhos saltando entre mim e Jason, como se estivesse a ver um jogo de tênis, onde ambos os jogadores estavam a mirar nela. Megan, repeti, encantada por conhecer a razão de o meu marido fazer tantas noitadas no trabalho. Diz-me, o setor da saúde é mesmo assim tão exigente? Ou ele mentiu sobre a profissão também? Chloe, isto não é, começou Jason. O que parece? Terminei eu por ele. Engraçado foi exatamente o que a minha mãe disse quando apanhou meu pai com a secretária. Tradição de família, suponho. Caminhei em direção às janelas do chão ao teto, com vista para a cidade. Vista bonita, excelente, iluminação, conceito aberto. Tudo aquilo que mencionei querer quando procurávamos casa no ano passado. Voltei-me para eles. Lembras-te quando disseste que não podíamos pagar por uma casa melhor, Jason? Acho que o que querias dizer era que não podíamos pagar por uma casa melhor para mim. Jason finalmente conseguiu reagir, conduzindo suavemente Megan até a porta. Se calhar devias ir embora, murmurou ele para ela. Oh não, por favor, ficas, insisti. És tão parte desta conversa como qualquer um. Afinal, tens vivido num apartamento que eu paguei parcialmente. Os olhos de Megan arregalaram-se. És casado. Disseste-me que estavas divorciado. E aí estava a reviravolta que eu não tinha antecipado. Ri-me depois um riso genuíno de surpresa divertida. Divorciado? Bem, isso é novidade para mim.
Tenho preparado refeições, lavado a tua roupa e partilhado a tua cama há 15 anos, sem qualquer interrupção ou documento legal que indique o contrário. O rosto de Jason ficou vermelho. Chloe, por favor, isto não é como eu queria ser apanhado, completei. Imagino que não. Nenhum traidor marca sua própria festa de revelação. Fui até a ilha da cozinha, onde tinha espalhado as minhas provas. Extratos bancários, documentos de propriedade e fotografias de mensagens que recuperei. Especialmente gostei desta troca, disse eu apontando para uma captura de ecrã impressa. Aquela onde lhe disseste que eu era emocionalmente indisponível desde que o meu pai morreu. Usar o meu luto como desculpa, isso foi uma crueldade. Especial, Jason. O silêncio que se seguiu foi espesso o suficiente para se cortar. Jason ficou imóvel, apanhado entre esposa e amante, com ar de quem acabou de perceber que estava em cima de uma mina. Então, disse eu, batendo palmas com falsa alegria, quem quer uma bebida? Temos muito que discutir sobre imóveis, bens partilhados, e exatamente quanto de pensão de alimentos o tribunal costuma atribuir, quando um dos cônjuges usa fundos conjuntos para comprar uma propriedade secreta para o seu caso. Megan foi a primeira a quebrar o impasse. Agarrou na mala que tinha deixado cair de choque. Não acredito nisto, murmurou ela, a voz oscilando entre raiva e humilhação. 6 meses, Jason. 6 meses estou quase divorciado. E é complicado. Megan, espera. Jason tentou agarrar-lhe o braço, mas ela afastou-se bruscamente. Não me toques. Recuou em direção à porta. Disseste-me que vivias com o teu irmão enquanto finalizavas o divórcio. Disseste que a tua ex-mulher era amarga. Ponto. E a tentar levar tudo. Não consegui evitar rir. Ex-mulher amarga, fiz-lhe o pequeno almoço esta manhã. Megan olhou para mim, depois olhou mesmo para mim de mulher para mulher. Desculpa, não sabia. Acredito em ti, disse eu. E acreditava. O choque dela parecia genuíno. Mas é melhor ires antes que te tornes testemunha de um homicídio. Ela saiu, fechando a porta silenciosamente atrás de si. E então restávamos dois. Os ombros de Jason desceram enquanto se dirigia para o armário do álcool. Antecipei-me, fechando com força. Não vais anestesiar isto. Vais sentir cada segundo. Chloe, por favor, precisamos de falar sobre isto de forma razoável. Razoável. A palavra sabia minha fé. Foi razoável quando me disseste que não podíamos pagar tratamentos de fertilidade no ano passado, por causa da instabilidade do mercado, enquanto desviavas dinheiro para este lugar. Foi razoável quando pus a minha carreira em pausa para que pudesse seguir a tua parceria. Foi razoável quando fiquei ao teu lado durante a doença da tua mãe, o teu primeiro consultório falhado, a tua depressão. Jason estremeceu com cada pergunta. Isso não é justo. Eu também estive lá para ti. Estiveste porque eu lembro-me de estar sentada sozinha no velório do meu pai, enquanto tu atendias uma chamada de trabalho de emergência que agora suspeito que não era sobre trabalho nenhum. Ele teve a decência de desviar o olhar. 15 anos, disse ele. Foi isso que te dei. 15 anos a cozinhar os teus pratos preferidos, a lembrar os nomes dos teus colegas, a planear o nosso futuro. A minha voz vacilou, apesar da minha determinação, em manter-me fria. Sabes o que mais dói? Nem sequer é o caso. É o fato de me teres deixado acreditar que estávamos a construir algo juntos, enquanto estavas a arquitetar uma estratégia de fuga. Não foi assim, protestou ele fraco. Então, como foi? Ilumina-me. Ele afundou-se num banco de bar, passando as mãos pelo cabelo. Não sei o que aconteceu. Fomos ficando confortáveis. Rotina. E depois a Megan entrou no consultório como nova representante farmacêutica. E ela era mais nova, mais entusiasmante. Não estava a lamentar um pai morto. Acrescentei interessada, disse ele em voz baixa. Fazia perguntas sobre mim. Parecia fascinada pelas minhas opiniões. Eu sei como isso soa patético. Tens razão. Sou apatético. Encostei-me ao balcão. Porque eu perguntei sobre o teu dia. Todos os dias durante 15 anos. Ouvi as tuas opiniões sobre tudo, desde política até marcas de picles. Mas tu deixaste de me ouvir há anos, não foi? Jason olhou para cima, confuso. Na semana antes de encontrar estes documentos,
Disse-te que estava a pensar voltar à escola para fazer mestrado. Tu acenaste com a cabeça e disseste, isso é bom. Abanei a cabeça. 2 dias depois, mencionaste como era ótimo que eu estivesse. Satisfeita com a minha vida. O silêncio dele confirmou o que eu já sabia. Ele não estava a ouvir. Quando exatamente começaste a planear isto? O apartamento, a nova vida. Jason mexeu-se desconfortável. Eu não estava a planear nada. Simplesmente aconteceu. Um apartamento de $500 mil não acontece simplesmente, Jason. Nem criar uma empresa para esconder bens da tua esposa. Eu estava confusa, infeliz. E em vez de falares comigo, tua esposa, tua suposta melhor amiga, decidiste investir em imobiliário com nosso dinheiro e mentir a outra mulher dizendo que estavas divorciado. Cruzei os braços. Isso exige várias decisões deliberadas. Não, confusão. Ele levantou-se de repente, a frustração rompendo a culpa. O que queres que eu diga, Chloe? Que sou uma pessoa horrível. Está bem, sou horrível. Tomei decisões terríveis. O que eu quero é que pares de agir como se isto fosse algo que te aconteceu, em vez de algo que fizeste. O ar entre nós estava elétrico, carregado com 15 anos de parceria a dissolver-se em antagonismo. Tu também não estavas feliz, disse ele em voz baixa. Não finjas que estavas. Quando foi a última vez que iniciaste sexo ou sugeriste sairmos? Estiveste um fantasma no nosso casamento durante anos. A acusação doeu em parte porque tinha um fundo de verdade. Eu tinha me retraído, especialmente depois da morte do meu pai, mas eu estava a lamentar. Não atrair. Então, a tua solução, para minha ausência emocional, foi dormir com outra pessoa e comprar-lhe um apartamento com o nosso dinheiro. Perguntei em voz perigosamente baixa. Não sugeriste terapia, nem uma conversa honesta, nem 1 grama de compromisso que prometeste nos nossos votos. Jason não teve resposta para isso. A parte verdadeiramente insultuosa é que nem tiveste a coragem de terminar o nosso casamento antes de começares outro. Continuei. Querias manter-me como rede de segurança enquanto testavas a tua vida nova brilhante. Pensaste que eu não ia reparar quando finalmente decidisses fazer a mudança? Ou era para simplesmente desaparecer quando estivesses pronto para me descartar? Eu nunca quis magoar-te, disse ele, a linha mais clichê do manual dos traidores. E, no entanto, aqui estamos. Apontei em volta do apartamento. Na manifestação física de quanto me magoaste, ele estendeu a mão para mim, um gesto reflexo de anos de conforto físico. Afastei-me. Não, a minha voz era gelo. Tu não vais voltar a tocar-me nunca mais. Algo mudou nos olhos dele. A realização talvez de que algumas linhas, uma vez cruzadas, nunca mais podiam ser descruzadas. O que acontece agora? Perguntou ele. E pela primeira vez, ouvi medo genuíno na sua voz. Sorri então, não com calor, mas com a certeza, fria de alguém que já tinha traçado o mapa da destruição que estava por vir. Agora, discutimos os termos da tua rendição. Na manhã seguinte, acordei na nossa cama, sozinha. Jason tinha passado a noite em casa do irmão. Depois de eu lhe ter informado que, se voltasse para casa, chamaria a polícia para o denunciar por roubo. Não era estritamente verdade que usar fundos conjuntos constituía roubo, mas ele não sabia disso, e eu gostei de ver o pânico brilhar no rosto dele. Peguei no telemóvel e enviei uma mensagem rápida a Sarah. Está feito. Reunião às 10. Sarah Jenkins não era só a minha melhor amiga, era também uma das advogadas de divórcio mais implacáveis de Chicago. A executora chamavam-lhe nos círculos legais. Nunca na cara dela, claro. Conhecemos-nos na universidade e mantivemos-nos próximas, mesmo quando a minha carreira ficou em segundo plano para as ambições de Jason. Quando ela se ofereceu para tratar do meu caso pro bono, recusei. Queria pagar a tarifa completa. Isto não era caridade, isto era guerra. O meu telemóvel apitou com a resposta dela. Escritório, traz tudo o que discutimos. Não te esqueças dos registros empresariais. Sorri. Os registros empresariais. Jason. Achava-se tão esperto a criar aquela empresa para comprar o apartamento, mas cometeu um erro crítico. Usou a nossa morada como morada fiscal. Todas as declarações trimestrais, todos os documentos fiscais,
tinham vindo para nossa casa diretamente para as minhas mãos, já que eu geria o nosso correio enquanto ele trabalhava até tarde. Tomei banho e vesti-me com propósito. Escolhi um fato creme que projetava confiança e inocência ferida. O look perfeito para tribunal, aconselhado pela Sarah, embora estivéssemos ainda meses dessa fase. Enquanto aplicava a maquilhagem, pensei no caminho que me tinha trazido até aqui. Depois de encontrar os documentos da propriedade, não confrontei imediatamente o Jason. Em vez disso, fiz o que sei fazer melhor: pesquisa. Passei 3 dias investigando, construindo uma imagem completa do seu engano. Primeiro pedi um favor ao Connor, o meu namorado da faculdade que agora trabalhava na banca. Só por curiosidade, se me podes dizer algo sobre uma LLC registrada neste endereço, disse eu casualmente. O Connor sempre teve uma queda por mim, chegando a ir ao nosso casamento com pesar mal disfarçado. Em poucas horas, enviou-me tudo: a data de formação da LLC há 6 meses, o seu propósito, investimento imobiliário, fontes de financiamento, principalmente a nossa conta conjunta de investimentos. Também assinalou transferências incomuns, grandes somas passando da nossa conta conjunta para a conta pessoal do Jason, depois para a LLC. Em seguida, contactei a administração do edifício do apartamento, fazendo-me passar por assistente do Jason. O Dr. Warren pediu-me para verificar alguns detalhes de manutenção da nova unidade, disse eu com confiança. Eles forneceram prestativamente o histórico completo da compra, incluindo as datas em que o Jason visitou para ver os apartamentos, todas convenientemente alinhadas com suas supostas conferências médicas. Cheguei a contratar um investigador privado, recomendação da Sarah, que fotografou Jason e Megan entrando e saindo do apartamento várias vezes ao longo de 2 semanas. Mas o meu golpe de mestre foi algo totalmente diferente. Há 3 anos, quando atualizamos o nosso plano de sucessão, insisti numa cláusula de fidelidade no nosso acordo pós-nupcial. Jason riu-se, dizendo que não era necessário, mas assinou na mesma. É apenas linguagem padrão, disse casualmente, embora tenha pago ao nosso advogado extra para redigir uma cláusula específica para a nossa situação. A cláusula era elegante na sua simplicidade. Se qualquer um dos cônjuges se envolvesse em casos extraconjugais que resultassem em má conduta financeira, como, por exemplo, comprar um imóvel para um amante, o cônjuge lesado receberia 70% de todos os bens conjugais, além da propriedade exclusiva da nossa residência principal. Jason tinha se esquecido completamente disso. Eu não verifiquei minha mala uma última vez. O acordo pós-nupcial, os documentos da LLC, as fotos do investigador, os extratos bancários que mostravam fundos desviados e minha favorita pessoal, uma pen USB contendo um vídeo do Jason e Megan entrando no apartamento, com data e hora visíveis, como prova. Quando saí, meu telemóvel tocou. Jason, o que queres? Atendi friamente. Chloe, por favor, podemos falar sobre isto? Tem de haver uma maneira de resolver. Guarda isso para alguém que ainda acredita nas tuas mentiras, interrompi. Tenho uma reunião com a minha advogada em 30 minutos para discutir os trâmites do divórcio. Advogada? A voz dele subiu uma oitava. Chloe, não achas que isso é prematuro? Devíamos tentar terapia primeiro, trabalhar isto. O tempo para a terapia foi antes de comprares um apartamento e ter sexo com nossa reforma, atirei. E só para ficar claro, sei sobre o dinheiro que tens desviado da clínica também. Era um blefe, mas a sua reação aguda me disse que acertei. Em cheio, nota mental. Pedir a Sarah para adicionar uma conduta financeira profissional à nossa investigação. Isso não era para isso, gaguejou ele. Guarda isso para tua declaração. Respondi e desliguei. Enquanto conduzia até o escritório, da Sarah, refleti sobre as preparações silenciosas feitas ao longo do último ano, mesmo antes de descobrir o apartamento. Algo em mim já tinha sentido a mudança no nosso casamento. Abri uma conta bancária minha, comecei a transferir pequenas quantias do meu rendimento pessoal, cataloguei nossos bens, documentei nosso histórico financeiro e, o mais importante,
Reativei minha rede profissional. Há 2 meses, fiz uma entrevista para um cargo no departamento de restauração do Instituto de Arte, minha área original, antes de deixá-la em segundo plano para apoiar a carreira de Jason. Ofereceram-me o emprego na semana passada. Não, contei ao Jason. Era minha rede de segurança, minha garantia de independência, independentemente de como o divórcio fosse resolvido. A Sarah me aguardava no seu escritório de canto, parecendo uma predadora legal, num fato cinza escuro e saltos de sola vermelha. Surpreendentemente bem para alguém cujo casamento acabou de implodir, disse ela, sinalizando para eu me sentar. Tenho me preparado para essa possibilidade há mais tempo do que imaginas, respondi, colocando as provas na secretária dela. Rapariga esperta, sempre soube que eras o cérebro dessa relação. Ela pegou o acordo pós-nupcial e sorriu com apreço. Vamos ver se ele se lembra de ter assinado isto. Não se lembra, se perguntei. Mencionei o divórcio ontem à noite. Começou a falar sobre dividir os bens de forma equitativa. A Sarah riu. Que generoso da parte dele oferecer-te o que a lei já garante de qualquer forma. Examinou os documentos da LLC em seguida. Usar fundos conjuntos sem comunicar. Clássico de infidelidade financeira. Os tribunais odeiam isso. Eu deslizei o meu telemóvel. Vê as mensagens que ele me enviou nos últimos 6 meses. Sempre que dizia estar a trabalhar até tarde, no hospital os dados de localização mostram-no no apartamento. Seguiste a localização dele? A Sarah levantou uma sobrancelha impressionada. Partilha familiar. Ele configurou isso há anos para eu poder ver quando vinha do trabalho. Sorri. Irônico, não é? Durante a hora seguinte, traçamos a estratégia. A Sarah apresentaria o pedido de divórcio, citando adultério e má conduta financeira. Solicitariam uma audiência de emergência para congelar os bens, especialmente a LLC e o apartamento. Entretanto, eu continuaria a documentar tudo e a preparar-me para avançar com meu novo emprego. E quanto à casa? Perguntou a Sarah. Queres ficar lá ou vender? Considerei a casa de 4 quartos que compramos juntos, o jardim que cultivei, as memórias, boas e envenenadas. Quero ficar, decidi. Não porque queira viver lá para sempre, mas porque quero que ele passe por lá e saiba que já não é dele. A Sarah aprovou com um aceno. Essa é a minha rapariga. Agora, uma última coisa. Ela inclinou-se para a frente. Ele vai tentar reconciliar-se. Homens como Jason entram em pânico quando percebem o que estão prestes a perder. Ele vai prometer mudar, implorar por uma nova oportunidade. Estás preparada para isso? Pensei nas noites em claro esperando por ele. Nos tratamentos de fertilidade que ele nos negou enquanto financiava sua vida secreta, nos anos que investi numa parceria que lentamente se esvaziava por dentro. Estava preparada para passar minha vida com ele, disse calmamente. Agora estou preparada para passar minha vida sem ele. Não há terceira opção. A Sarah estendeu a mão por cima da secretária e apertou a minha. Então, vamos garantir que recebes, até o último centavo, que mereces. Ao sair do escritório dela, meu telemóvel apitou com uma mensagem de Jason. Por favor, volta para casa, precisamos conversar. Posso explicar tudo? Respondi com uma única mensagem. Eu não sou quem precisa de encontrar uma nova casa. 3 semanas depois estava na cozinha da nossa casa. Minha casa agora, segundo a ordem temporária do tribunal. Ao ouvir o voicemail cada vez mais desesperado de Jason. Chloe, por favor. O banco congelou as contas da clínica. Não consigo acessar nada. Meu advogado diz que este acordo pós-nupcial pode nem sequer ser válido. Precisamos falar diretamente, resolver isto entre nós. Apaguei a mensagem e continuei a cortar legumes para o meu jantar. Apenas um lugar à mesa agora. O silêncio da casa já não me incomodava. Sentia-se purificador. A audiência de emergência correu exatamente como a Sarah previu. Quando o juiz viu as provas de má conduta financeira, não apenas do apartamento, mas também de quase $200 mil que Jason desviou da sua clínica para investimentos pessoais, concedeu imediatamente nosso pedido para congelar os bens e atribuiu-me o uso temporário exclusivo da residência principal. Jason foi obrigado a continuar a pagar a hipoteca e os serviços públicos,
enquanto mantinha uma habitação separada. A expressão no rosto dele, quando o juiz anunciou a decisão, valeu cada cêntimo dos honorários da Sarah. O advogado dele, um amigo do clube de campo especializado em direito fiscal, não em direito da família, foi completamente ultrapassado. Tentaram argumentar que o acordo pós-nupcial foi assinado sob coação, o que não era verdade, e que o apartamento era um investimento legítimo. Claramente, não era. Meu telemóvel tocou novamente. Não era Jason desta vez, mas Megan. Ela tinha me dado meu número após o nosso confronto, pressentindo que ela também podia estar tão surpresa quanto eu. Após uma breve hesitação, atendi. Olá, Megan. A voz dela estava tensa. Achei que devia saber de uma coisa. Estou a ouvir. Jason veio ver-me ontem. Disse que estavas a ser irracional, que estavas a tentar destruí-lo por vingança. Queria que eu testemunhasse que não havia nada entre nós até vocês se separarem. Ri-me amargamente. Claro que queria. E o que disseste? Mandei-o para o inferno. Havia um novo aço na voz dela. Também lhe disse que estou grávida. A faca que segurava caiu no balcão. Estás o quê? 11 semanas. Descobri logo depois daquela noite no apartamento. Não ia contar-lhe, mas depois ele apareceu, pediu-me para mentir por ele, e eu simplesmente não consegui guardar mais. A sala pareceu inclinar-se ligeiramente, depois de anos ouvindo Jason dizer que não estava pronto para ter filhos. Depois das discussões sobre fertilidade que ele constantemente adiava. Lamento, continuou Megan. Sei que deve ser doloroso ouvir isto, mas achei que devia saber diretamente por mim, não como uma surpresa em tribunal. Agarrando-me ao balcão para me equilibrar, respondi: Obrigada por me contar. O que vais fazer? Vou ter o bebê, disse ela com firmeza, e vou pedir pensão de alimentos. Não o quero de volta. Deus me livre. Mas esta criança merece apoio financeiro de ambos os pais. Um riso inesperado subiu-me ao peito. Bem, talvez tenhas que te pôr na fila. Não vai sobrar muito depois do divórcio. Houve uma pausa. Então Megan perguntou: Estarias disposta a encontrar-te comigo pessoalmente? Há mais uma coisa que devia saber. Foi assim que me encontrei sentada em frente à amante grávida do meu marido, num café tranquilo na tarde seguinte. Megan parecia diferente, menos polida, mais humana. De certa forma, empurrou um envelope pardo pela mesa. Depois que Jason saiu do meu apartamento, comecei a pensar no que mais ele podia ter mentido. Acenou em direção ao envelope. Afinal, o teu marido tem um padrão. Dentro estavam e-mails impressos, capturas de tela de redes sociais e conversas em aplicativos de encontros. Todas do Jason, todas com mulheres diferentes ao longo de quase 5 anos. Não fui só eu, disse Megan em voz baixa. Houve pelo menos mais 4 que consegui encontrar, a maioria de curto prazo, mas há uma. Rebecca, com quem ele está envolvido intermitentemente há 3 anos. Ela também trabalha na clínica dele, como representante farmacêutica. Passei as provas com mãos surpreendentemente firmes. Por que estás a dar-me isto? Megan sorriu, tomando seu chá de ervas. Porque ele tentou fazer-me cúmplice das mentiras dele? Porque me disse que eras fria e sem amor, quando agora vejo que és tudo menos isso. E por quê? Ela colocou uma mão protetora sobre o estômago ainda liso. Quero que meu filho saiba que fiz a coisa certa, mesmo quando foi difícil. Olhei para o rosto dela procurando manipulação ou uma agenda escondida, mas só encontrei sinceridade exausta. Obrigada, disse finalmente. Isto vai ajudar. Há mais uma coisa, hesitou Megan. Jason disse-me que planejava alegar que a clínica está em falência, que vai precisar declarar insolvência para evitar o acordo. Mas eu vi os livros. A clínica está melhor do que nunca. Ele está apenas a esconder rendimentos. Sorri lentamente. Isso é uma informação muito interessante. 2 dias depois, estava no escritório da Sarah enquanto ela analisava as provas de Megan. Isto muda tudo, disse ela, os olhos brilhando com prazer predador. Vários casos ao longo dos anos, não um erro pontual. Fraude financeira, perjúrio, planejado sobre o valor da clínica. Ela olhou para mim.
Com isto não vamos apenas ganhar, vamos destruí-lo. Qual é o próximo passo? Vamos pedir uma auditoria forense para avaliar a clínica. Interrogaremos essas outras mulheres. Ela sorriu maliciosamente. Convidaremos Megan para testemunhar no tribunal. A semana seguinte, trouxe o confronto que eu já antecipava. Jason apareceu à minha porta, sem aviso, com aparência desalinhada e desesperada. Tens de parar com isto, Chloe, implorou ele quando abri a porta relutantemente. A clínica não vai sobreviver a uma auditoria forense. Tudo o que construí vai colapsar. Encostei-me ao batente, bloqueando sua entrada. Então não devias tê-la construído com base em mentiras. Cometi erros terríveis, ele disse, a voz falhando. Mas esta vingança vai destruí-los a ambos financeiramente. Não te lembras dos bons tempos? Não significam nada. Os 15 anos de casamento? Estudei o homem com quem planejava envelhecer, procurando qualquer vestígio da pessoa que amei. Significaram tudo para mim, Jason. É por isso que a tua traição não pode ser perdoada. A Megan está grávida, disse ele de repente, olhando para minha reação. Sei. Ela contou-me antes de mostrar provas dos teus outros casos. A cor. Desapareceu do rosto dele. O que, Rebecca, Elisa, Sofia, Laurin? Recitei os nomes como uma ladainha. Achaste que Megan era a única que valia a pena contar-me. Ele cambaleou. Chloe, essas foram... Poupa-me, interrompi. A tua declaração é na próxima semana, sob juramento. Pensa bem se queres acrescentar perjúrio à tua crescente lista de más escolhas. Antes que pudesse responder, um carro entrou na entrada. Sarah saiu seguida por um homem carregando equipamento fotográfico. Perfeito timing, disse eu alegre. O avaliador está aqui para documentar tudo na casa para a divisão de bens. Lembras-te da nossa porcelana de casamento, das obras de arte que colecionamos, dos móveis que insististe precisar? Estamos a catalogar tudo hoje. Jason observava impotente enquanto se aproximavam. Isto não és tu, Chloe. Esta pessoa fria, calculista. Isto não és quem tu és. Encarei-o firmemente. Tens razão. É quem tu me tornaste. Quando a Sarah e o avaliador chegaram à porta, recuei. Deves ir agora. A tua vida está a desmoronar-se, e eu não queria que perdesse um segundo a ver isso acontecer. Ele saiu sem dizer mais nada, os ombros caídos, derrotado. Pela primeira vez, desde que descobri a traição dele, não senti satisfação, apenas uma certeza tranquila de que, finalmente, estava a fazer justiça. 6 meses depois, estava na galeria do Instituto de Arte, supervisionando a instalação de um Monet recentemente restaurado. Meu novo cargo como conservadora assistente tinha se revelado tudo o que eu esperava. Desafiante, gratificante e completamente meu. O divórcio foi finalizado há 3 semanas. No fim, Jason não contestou os termos. Diante de todas as provas, os casos, os enganos, o perjúrio, ele cedeu. Recebi a casa que imediatamente pus à venda, 75% dos bens conjugais e uma pensão que diminuiria gradualmente ao longo de 5 anos, enquanto reconstruía minha carreira. Jason ficou com a clínica, embora a auditoria forense tivesse revelado manobras financeiras suficientes para justificar uma investigação separada do fisco. O apartamento em West Village foi vendido, os lucros divididos conforme o acordo pós-nupcial. Nunca mais pus os pés lá depois daquela noite. A memória de estar sentada naquela cadeira de couro, esperando que minha vida implodisse e se transformasse, era suficiente. Megan deu à luz uma filha 2 meses depois. Mantivemos uma amizade estranha e cautelosa, unidas por uma traição partilhada e agora ligadas por uma criança que eu via ocasionalmente em fotos, mas que provavelmente nunca conheceria. Jason estava minimamente envolvido na vida da filha. Enviava pagamentos de apoio, mas mantinha distância emocional. Alguns padrões nunca mudam. Meu telemóvel vibrou com uma mensagem da Sarah. Bebidas esta noite para celebrar. Aquele curador britânico que mencionaste vai estar no Gibsons. Sorri. A Sarah tinha se autoproclamado minha madrinha de volta à vida de solteira, insistindo que, aos 38,
Ainda estava a começar, com anos de charme pela frente, depois de ter sido desperdiçada naquele médico traidor. Talvez, respondi. Ainda estou a terminar a instalação aqui. Aviso-te. Enquanto orientava o técnico de iluminação para ajustar o ângulo que iluminava o Monet, senti uma presença atrás de mim. Virei-me e encontrei Connor, meu namorado, da faculdade, agora executivo bancário, que me ajudou a descobrir os enganos do Jason de mãos nos bolsos. É verdade, então, disse ele olhando para o quadro. Conseguiste mesmo o trabalho de restauro? 6 meses já, confirmei, surpresa por vê-lo. O que te traz ao Instituto de Arte numa tarde de quinta-feira? Almoço de negócios aqui, perto? Mas na verdade, disse ele com um sorriso tímido, ouvi através de amigos em comum que estavas a trabalhar aqui. Pensei em ver se querias tomar um café um dia. Estudei o sorriso torto, a confiança que sempre lhe foi natural. A história entre nós que antecedia toda a dor. Café, repeti pensativa. Só café por agora. Seus olhos encontraram os meus diretamente. Ouvi tudo, Chloe. Lamento o que passaste. Obrigada, foi educativo. Voltei-me para o quadro. Aprendi do que sou capaz, do que nunca mais vou tolerar. Isso soa como uma mulher que sabe exatamente o que quer, observou Connor. A chegar lá, admiti, há dias em que ainda estou a encontrar o meu caminho. Ficamos em silêncio confortável, contemplando o Monet, as formas de nenúfares que pareciam flutuar na superfície enquanto escondiam profundidades por baixo. Então, café, sugeriu ele suavemente. Ainda não. Decidi, respondi. Mas talvez jantar no próximo mês, quando estiver pronta. Ele assentiu, aceitando o limite sem hesitar. Estarei aqui quando estiveres, sem pressa. Depois que ele saiu, permaneci na galeria, observando os visitantes a circular pela exposição, cada um a ver algo diferente na mesma obra de arte. Há 6 meses, achava que sabia exatamente como minha vida seria. 15 anos delineados em sonhos e planos conjuntos. Agora, cada dia era uma novidade, construído por minhas próprias escolhas. Nessa noite, ao recusar o convite da Sarah e caminhar, sozinha pelo Millennium Park, parei para observar um jovem casal discutindo perto da escultura Bean. A mulher limpava lágrimas enquanto o homem gesticulava, a linguagem corporal dele gritando defensivamente. Por um momento vi-me neles. As primeiras discussões que eu suavizava, os sinais vermelhos que ignorava, quase me aproximei, quase compartilhei a sabedoria que aprendi sobre confiar nos instintos e manter limites. Em vez disso, continuei a andar, deixando-os seguir seu próprio caminho, como eu finalmente segui o meu. De volta ao meu novo apartamento com vista para o Lago Michigan, servi um copo de vinho e abri o portátil para rever técnicas de conservação para um projeto futuro. Enquanto trabalhava, percebi que sorria não exatamente de felicidade, mas de algo mais profundo, a satisfação de ter recuperado minha autonomia. O intercomunicador do prédio interrompeu minha concentração. A voz do porteiro crepitou. Senhora, Reynolds, há uma entrega para si lá embaixo. Encontrei uma encomenda sem remetente. Dentro, um pequeno peso de papel de vidro contendo o que parecia ser um nenúfar, notavelmente semelhante ao Monet que eu estava restaurando. Acompanhava um bilhete. Para novos começos, quando estiveres pronta, sem pressa. Coloquei o peso de papel no parapeito da janela, onde a luz da manhã o alcançaria. Não era um compromisso, ainda não. Apenas uma possibilidade a considerar quando o momento fosse certo. Nessa noite, enquanto observava a superfície ondulante do lago, refleti na jornada estranha e dolorosa que me trouxe até aqui. A traição que quase me destruiu acabou me fortalecendo, forçando-me a reconstruir-me mais forte e mais sábia do que antes. Não sobrevivi apenas à traição de Jason. Transcendia. A mulher que se sentou à minha espera naquele apartamento, há 6 meses com o coração acelerado de raiva e traição, desapareceu. No seu lugar ficou alguém nova. Alguém que aprendeu que os votos mais importantes não são os que fazemos aos outros, mas as promessas que fazemos a nós mesmas. Novos começos, sussurrei na noite, erguendo meu copo para ninguém além de mim. Afinal, eu era o único público que importava agora.